Boa noite a todos e todas, sejam bem-vindos a mais uma edição do canal Segurança Estratégica 4.0. Esse espaço é dedicado a conectar líderes e especialistas para debater práticas inovadoras e estratégias eficazes que fortalecem a segurança corporativa em todas as suas dimensões. Nosso propósito é criar um ambiente colaborativo e dinâmico, inspirado no conceito Team of Teams, ou seja, time de especialistas, pessoas que colocam a mão na massa e fazem acontecer, onde compartilhamos conhecimentos, experiências, insights para oferecer soluções práticas aos desafios contemporâneos. Aqui buscamos transformar insights em ações concretas, promovendo uma visão integrada e adaptável à segurança. Hoje nós vamos ter a honra de receber Ciro Braga, um profissional com mais de 30 anos de experiências em gestão integrada e segurança de riscos, crise e continuidade de negócio. Ele traz toda a sua expertise, todos os seus conhecimentos com uma visão estratégica baseada em resultados concretos e no desenvolvimento de equipes de alta performance. Antes, vamos apresentar sempre aqui, né, o nosso mestre Geraldo Falcão, que é o nosso membro permanente da mesa, é um especialista reconhecido, né, em continuidade de negócio e resiliência organizacional, é auditor, né, do BSI, trazendo sempre uma perspectiva estratégica para as nossas discussões. Então, mais uma live, mestre. Como que o senhor espera hoje? Qual a sua expectativa para essa live? Minha expectativa alta, viu? O Ciro tem uma grande experiência, uma grande passagem por grandes empresas e a conversa promete, hein? A gente vai falar muito sobre o papel da engenharia de segurança e medicina para a sustentabilidade. Boa noite, Ciro. Boa noite, meu amigo Geraldo Falcão. Quanto tempo? Quanto tempo? Quantos anos fez, então, hein? Rapaz, 5, 6 anos, né? Eu acho que, pessoalmente, uns 5, pelo menos. Acho que é por aí. Caramba, como o tempo passa. João, olha o fera aí. Vou fazer uma apresentação aqui do Ciro. Boa noite, Ciro. Ciro Braga possui uma carreira sólida com mais de 30 anos de atuação em áreas de planejamento, gestão, segurança empresarial e riscos corporativos. Ao longo de sua trajetória, destacou-se em grandes empresas como a Vale, onde liderou projetos de gestão de risco, auditorias e apuração de fraudes, além de ter desempenhado papéis estratégicos em segurança empresarial e facilities, com certificados de auditor líder em normas como a ISO 31000 e expertise em gerenciamento de mudanças e inovação. Ciro é reconhecido por sua capacidade de transformar desafios em oportunidades e por desenvolver equipes com foco em alta performance. Ciro, é um prazer tê-lo conosco. Para iniciarmos, né, gostaria que você compartilhasse um pouco sobre sua trajetória profissional, como as experiências ao longo dessa sua bela carreira, tanto, né, no setor militar, nós somos oriundos da caserna, quanto no corporativo. Como que isso aí, né, moldou a sua visão de segurança integrada e gestão de riscos. E antes disso, só um pouquinho, eu gostaria também de falar aqui a minha admiração que eu tenho pela segurança corporativa da Vale. Eu iniciei, né, toda a minha carreira na gestão de segurança corporativa na Vale, como analista sênior. Participei de 2 projetos, um na Guiné e outro no Malawi, e foi onde eu criei toda a minha base e até hoje eu utilizo, né, as boas práticas que eu aprendi lá. Então, para mim, hoje é uma satisfação muito grande poder contar com um profissional do seu nível, principalmente, né, de um local onde eu admiro tanto, que é a segurança corporativa da Vale. A palavra está contigo, fique à vontade aí para nos transmitir, né, esses conhecimentos e essas suas experiências. Muito obrigado, João Ricardo Rodrigues, muito obrigado também, Geraldo Falcão. Meu boa noite também à audiência dessa noite. Obrigado pelas palavras. A gente sempre espera merecer. Então, a verdade é que a gente trabalha dia a dia para construir uma carreira digna e de resultados. Resultado para as pessoas, resultado para as empresas. E eu acho que é o grande legado que a gente deixa, né, ao longo da nossa jornada. Falando um pouquinho da minha jornada, né, até aqui, eu sou oriundo do Exército, né, o João falou bem, em 1992 ainda, lá no Centro Preparatório de Oficiais da Reserva, né, ainda aluno, permaneci depois no Exército por mais 8 anos, quase 8 anos, né, até 2000, na verdade, 1999 finalizei
encerrei a carreira em 2000, janeiro de 2000, com algumas missões reais. O João bem sabe como é a vida na caserna, né? E aí, segurança do Papa João Paulo, de presidenciáveis, de presidentes, do primeiro-ministro de Bahamas, uma experiência muito bacana com integração com Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal. Depois disso, tive a oportunidade de trabalhar numa grande empresa de segurança, na época muito conhecida. Hoje, essa empresa não, 20 e poucos anos depois, 20 anos depois, não está mais no mercado. E em 2008, eu tive o privilégio, eu digo assim, de começar uma jornada na Vale, né, onde eu fui por 16 anos. E aí, atuando com gestão sempre, gestão como um todo, sempre na diretoria de segurança, atuando com gestão de apuração de fraudes, gestão integrada de riscos, gestão de segurança, é o grande guarda-chuva que eu chamo de prevenção de perdas, né? E aí, ao longo desse período todo, sempre buscando mais conhecimento, tive a honra de de estudar com o professor Geraldo Falcão, nosso mestre, né? A ISO 19, a 22301, uma experiência incrível, e tantos outros mestres que eu conheci ao longo desse caminho. Eu costumo dizer que eu sou, mesmo depois de 32 anos de jornada, eu sou só um aprendiz. Estou aqui tentando aprender um pouco mais, por isso estou aqui com vocês. E queria agradecer o convite, fico realmente honrado em poder estar participando aqui com vocês e com essa audiência que certamente é de um nível excelente. Excepcional. Eu vi que você tem uma visão muito alinhada, né, com a nossa proposta aqui do canal, onde eu e o mestre Geraldo Falcão, nós trazemos, né, para a pauta diversos temas, e um deles, né, é a gestão integrada, essa visão que nós vemos hoje, devido a esses cenários que a gente vive, o cenário VUCA, BANI, OpenCity, que seja, né, onde a agilidade, o entendimento do negócio, não só interno como externo, né, eles fazem a diferença para as tomadas de decisões e para as estratégias, né, a médio e longo prazo das organizações. E uma delas, né, é a gestão integrada. Nós conhecemos, né, grandes empresas e geralmente elas têm alguns gaps, alguns problemas, por exemplo, de áreas de gestão que trabalham em silos, às vezes a falta de integração, né, de procedimentos, de entradas e saídas, onde cada uma depende uma da outra. Isso é muito importante, né, principalmente para a continuidade do negócio, para a gestão de crise. E também, como eu falo assim, para mim, no meu conceito, né, é a grande chave para a tal da resiliência organizacional. A resiliência organizacional das organizações, ela se resume à capacidade da organização para todas as suas forças de forma interdependentes, que elas consigam operar, né, tenham auto-operabilidade e que resultem numa autossincronização em situações onde a empresa necessite, né, dessa força. Então, assim, pelo que a gente já conversou, pelo que eu acompanhei da sua carreira, você também tem essa mesma visão, né? Logicamente que cada organização, ela tem a sua cultura organizacional, ela tem as suas necessidades, o negócio, ele traz uma característica para cada organização. Então, acho que nós temos bastante coisa aí pela frente para a gente discutir. Eu deixo aí com o mestre Geraldo para iniciar as perguntas. O mestre Geraldo fez aqui um rol de perguntas muito bacana, que eu acho que vai trazer bastante, vai agregar muito, né, a nossa live. Mestre. Vamos lá. O Ciro, que ele é modesto, viu? Eu queria até começar perguntando sobre isso. Aliás, quem é da caserna sempre é modesto. Sabe muito, mas fica aguardando atrás da moita, né, Júlio Carlos? Mas, assim, qual foi a pior crise que você pegou na tua carreira? Emergência. Vamos falar daquele situação de caos mesmo. Caramba, essa é fácil, viu, Geraldo? 25 de janeiro, a pior. 25 de janeiro de 2019, 12h28, todo mundo sabe, né, em Minas Gerais, sobretudo no Brasil, o que aconteceu, né? Rompimento da barragem lá do Córrego de Feijão, em Brumadinho. Lembro onde eu estava, lembro que eu estava comendo, lembro que eu estava vestindo naqueles dias que a gente quer esquecer, mas a gente não consegue. E aí, com o rompimento da barragem, após acionado o plano de crise, o comitê de crise, né,
Eu, 4 dias depois, estava na Faculdade ASA, em Brumadinho, ajudando Sérgio Leite, porta-voz da Vale, com na coordenação do posto de comando de resposta às operações. E aí, com integração, uma palavra que o João trouxe aí, que é fundamental em tudo que se faz e que se fala. A ISO nos mostra isso, né? No seu anexo SL. Então, assim, a integração e essa padronização, mas, sobretudo, essa integração das forças de segurança pública. E lá estavam todos, órgãos de meio ambiente, Ministério Público, Polícia Militar, Polícia Federal, Corpo de Bombeiros. Aliás, deixo aqui registrado minha admiração, meu respeito, minha paixão pelo Corpo de Bombeiros de Minas Gerais. Que equipe, que tropa fantástica. Defesa Civil e órgãos, além das equipes da Vale, né? Eu estava lá representando a Vale, à época eu ainda estava na Vale, mas sem dúvida nenhuma, Brumadinho foi a pior crise pela qual eu passei. Olha só, eu comecei com essa pergunta que é para dar uma dimensão da carreira dele, né, João? Porque às vezes ele fala de uma maneira resumida, mas ele estava realmente e fica o registro por toda a força de segurança pública do Brasil, sem exceção, né? Exato. Puxando um pouco para uma área que você cuidou bastante, uma coisa que me incomoda especialmente é não saber qual é o papel da engenharia de segurança e medicina em termos de liderança dessas duas áreas no ambiente de governança para contribuir com a sustentabilidade. A gente agora, a área de segurança que incluiu temas espinhosos, né, como assédio, como tantos outros temas, e a engenharia que tem uma parte de psicologia, uma parte de engenharia técnica, uma parte de ciências da saúde, quer dizer, é um profissional completo para esse tipo de trabalho. E na sua visão, você acha que a área de engenharia e medicina, SST em geral, está meio tímida nesse assunto ou tem um posto no ambiente de governança, Ciro? Pois é, Geraldo. Assim, tem uma questão que há muito tempo chama a minha atenção, e às vezes até é ponto de incômodo, que é uma balança, né? Eu olho isso como uma balança que pesa de dois lados. De um lado, você tem a empresa, e aí, sobretudo as grandes, né? Grandes e médias empresas, e as empresas que têm uma estrutura de governança mais bem estruturada, que acaba olhando para a estrutura de saúde e segurança do trabalho com um peso grande de viés de custos e de cumprimento legal. Porque é dessa forma que é fiscalizado, né? Via de regra, como cumprimento legal. Quando a Delegacia Regional do Trabalho vai na empresa, ela quer saber se a empresa está cumprindo as normas. Ok. E é justo, não estou dizendo que isso está errado, não. Então, de um lado, você tem a empresa que olha para essa questão e vê toda essa estrutura como um custo, como uma equipe para cumprir norma legal. Do outro lado, a gente tem uma equipe de profissionais muito qualificados, muitas vezes excepcionais, com domínio dos aspectos de governança da empresa muito bons, e que, às vezes, ou na maioria das vezes, não se posiciona, e aí eu estou falando de liderança, de maneira a mostrar para a empresa, ou trazer para a empresa os aspectos que mostrem que saúde e segurança do trabalho tem uma missão estratégica dentro do negócio da empresa, de qualquer empresa, tá? Eu já vi isso em grandes empresas, já vi isso em médias empresas, já vi isso em pequenas empresas. Quando você olha para a governança, e aí eu vou falar aqui à luz do que diz o Código de Melhores Práticas do IBGC, né? Você olha dentro daquela estrutura lá, olha para o Conselho de Administração, você começa a pensar, ok, uma das disciplinas que você tem que ter no Conselho de Administração é a questão de gerenciamento de riscos. Você precisa ter um comitê, né, de suporte ao Conselho que trate riscos. Mas quando você desce nas NRs, né, as normas regulamentadoras, você percebe que a NR1, por exemplo, no caso da mineração, você tinha riscos na NR22. Mas hoje, quando você olha na NR1, ela também fala de riscos. Você tocou na questão de assédio moral, sexual. E aí agora, as questões psicossociais também têm que ser alvo de análise de risco e tem que estar na NR1. E aí você vai lá para a NR da CIPA. A CIPA tem que fomentar, tem que discutir os assuntos
dessas questões psicossociais, inclusive incluindo agora o burnout, né, que entrou, agora é doença ocupacional. Então, assim, a segurança do trabalho, ela está diretamente ligada, é o mesmo assunto, na minha visão, tem uma conexão direta com o gerenciamento de riscos. E sabendo nós que gestão de riscos é sustentabilidade, porque quando a gente fala de sustentabilidade, nós estamos falando de estabilidade para crescimento, e crescer com estabilidade, com riscos, né, controlados. Então, você vê a conexão de saúde e segurança do trabalho com gestão de riscos, é o mesmo assunto. E por que não é tratado dentro da empresa com a mesma força, com a mesma energia? E aí eu vejo que isso é uma questão cultural. E aí, quando eu falo de cultura, eu sempre lembro de Peter Drucker, né? A estratégia come a cultura come a estratégia no café da manhã. E aí você precisa ter cuidado com isso, né? Então, eu acho que falta a estratégia adequada das equipes de segurança para poder alcançar essa posição tão importante que saúde e segurança do trabalho precisa ter nas organizações. Fantástico. João, com você, cara. Tá mudo. Queria puxar uma linha aqui, uma pergunta aqui do Coronel Costa Lima. O Coronel Costa Lima está sempre participou de uma live junto conosco, que é muito interessante, sobre infraestrutura crítica. Ele pergunta aqui, Ciro, qual a importância de se utilizar uma interface única de gestão integrada para integrar, interoperar as diversas partes envolvidas em um evento crítico, buscando criar uma sinergia interagências. E eu acho que isso aí é uma busca constante. Nós vemos aí o quanto a segurança pública está tentando fazer isso, né? Fazer uma plataforma onde as ocorrências, os dados andem em todas as agências de segurança pública, mas também dentro da segurança corporativa eu vejo isso com bons olhos, porque principalmente, por exemplo, a Vale, quem trabalha em infraestrutura crítica, aeroporto, porto, nós interagimos, né, com agências externas. Como que você vê isso aí? Se você já teve alguma experiência com algum tipo de plataforma que consiga trazer uma consciência situacional ou consiga fazer uma gestão de um evento integrando todas essas áreas? Ótima pergunta. Agradecer ao Coronel pela pergunta. As operações militares tratam muito isso, né? Essa questão da integração, do ataque coordenado, em que todo mundo sabe o que a outra tropa ao lado vai fazer, o que a tropa retaguarda vai fazer, o que a aviação amiga vai fazer. Então, todo esse movimento. Quando você tem essa informação de maneira integrada, você evita perda de energia. Exemplo, numa empresa. Quando uma área está desenvolvendo um trabalho específico que alcança outras áreas da companhia. Se não houver uma comunicação, se não houver essa integração de informação, né, vamos falar assim, o que vai acontecer é que cada área vai realizar o seu trabalho de acordo com a sua abordagem na sua frente e no seu tempo. Ao final, lá na frente, você vai descobrir que existe um desalinhamento em relação ao objetivo, quando, na verdade, você poderia fazer uma vez só aquele trabalho, de maneira integrada, e alcançarem um objetivo juntos. É mais barato, é menos cansativo, você consegue mais força, inclusive patrocínio mais robusto quando você atua de maneira integrada. E isso só é possível fazer, dependendo da estrutura, via software. Não há outra alternativa para você fazer, não tem como fazer isso no papel ou numa planilha de Excel. A despeito de eu achar o Excel fantástico, né? Muito bom realmente para muitas coisas. Mas para gestão, você precisa ter um software único. Um exemplo bom para gestão de riscos, eu vou trazer aqui, muitas vezes você tem um controle para um risco crítico, e esse controle atua em vários outros riscos. Se você não atuar de maneira integrada, e você tem 10 áreas com 10 riscos que aquele controle poderia atuar, você vai criar 10 controles. Ou seja, você tem 10 pessoas controlando a mesma coisa em áreas diferentes. Quando, na verdade, você poderia só replicar e dizer, esse controle atua naqueles 10 riscos. E aí tem um outro ponto que é importante e é estratégico. Um controle que atua em 10 riscos, ele é crítico. Se ele atua em um único risco, às vezes ele não é crítico, porque tem um outro controle que atua naquela área específica. Então, não dá para trabalhar sem integração. E aí,
vou apelar aqui para o professor Geraldo Falcão, a ISO 31 diz isso. Você tem que trabalhar de maneira integrada, né? 31.000 diz, ó, você tem que trabalhar, as informações têm que estar centralizadas exatamente para evitar todas essas perdas. E você economiza energia para caramba, e alcança resultados mais rápidos, tem uma série de vantagens. Apesar de que, né, você levantou um assunto, você me lembrou um assunto interessante. Apesar de que há uma discussão sobre a frequência do risco, né? Tem empresa que uma incidência ela já pode considerar crítica, tem empresa que uma incidência não quer dizer nada, e tem empresa que põe zero no histórico anterior, a matriz multiplicando dá zero, ninguém faz nada. Ou seja, os vieses em torno do critério de cálculo vêm muito antes da planilha. Todo mundo fica caçando planilha, mas tem o viés, né? Exatamente. E é o tal do apetite de riscos, né? Você define a sua matriz de acordo com o seu apetite. Às vezes, 10 milhões não é impacto para a empresa. E aí ela pode optar por priorizar um outro controle, uma outra ação. Né? Ela não quer seguir lá na hierarquia de risco, ela não quer eliminar aquele risco. Às vezes ela substitui, né? Ou cria algum controle de mitigação. Mas depende, sim. Porque, às vezes, você não tem base de dados. E como gestão de riscos... Pode até parecer que a gente está nisso há muito tempo, eu acho que o Geraldo até está, né? Está, mas assim, não tem tanto tempo assim no Brasil, é jovem. Então a gente faz gestão disso há pouco tempo, você não tem uma base histórica que te permita fazer uma análise a partir de dados, né? O pessoal ainda confunde risco com impacto, né? Então já... Tem de tudo, tem de tudo. Esse é um outro aspecto que é capacitação. Falava muito com o Geraldo antes, né, Geraldo? A gente fazer lá o treinamento, levar a turma toda para fazer o treinamento. Eu falava muito isso. Primeiro, você precisa ter conhecimento. Você precisa ter conhecimento daquilo que você está tratando, que você vai atuar. Depois, você precisa compreender o que é aquilo. E aí, não é que você vai abandonar a norma, porque a norma está ali para você consultar quando você quiser, mas você precisa entender qual é a essência da segurança do trabalho, da saúde e segurança do trabalho, de riscos. Porque quando você entende a essência, você nunca mais esquece para que aquilo existe. Né? E isso é muito importante. Perfeito. Cara, a sua abordagem, sim, foi muito bacana, porque você falou um ponto ali da interoperabilidade. Quando nós, por exemplo, um controle de uma área, ele pode influenciar em risco de outras áreas, a gente está justamente falando dessa capacidade de interoperabilidade. Então, nós vemos muitas organizações com um custo, eu implanto um controle aqui, mas ninguém sabe, o outro implanta um controle aqui, mas ninguém sabe, e aí quando senta algum dia, alguém senta todo mundo junto, caraca, cara, por que a gente está com tudo isso aqui? E o outro ponto também muito importante, a análise de risco do negócio, ela tem que ser única. Eu não posso ter cada área de gestão fazendo uma análise de risco diferente. Eu não posso ter percepções, né, diferentes. Aí vai muito aliado ao que você falou do apetite de risco. Essa declaração do apetite de risco, aquela matrizinha que a gente conhece, né, do que é o risco e até onde a organização está disposta a aceitar, mitigar, transferir ou evitar, é aquilo que norteia todas as demais análises de risco. Então, a primeira coisa que eu chego numa organização, eu digo, cara, você se baseou no que para você fazer a sua avaliação, né, de impacto e consequência? Aí o cara, não, na minha expertise, eu digo, não, então está errado. Porque essa sua avaliação, ela tem que ser em cima do apetite de risco da organização. Pô. E aí também entra... Desculpe, que é definido pelo Conselho de Administração. Olha a governança. E aí o Conselho diz, ok... executivos, elaborem aí a nossa política e tragam para eu avaliar se está ok, de acordo com o que a gente está definindo aqui de propósito da empresa, de valores da empresa. E aí valida a política. Aí desce, aí todo mundo em segurança do trabalho, com expertise para fazer isso, desdobra esse planejamento estratégico e constrói os controles alinhados com o objetivo da companhia. Perfeito, não podemos fugir disso. Né? O apetite é aquele, você não muda a matriz, é uma matriz para a companhia. Exato. O que você faz dentro da sua rotina, você estabelece algumas questões que são típicas de algumas áreas, mas na essência é uma coisa só. Perfeito. E também, né, o entendimento desses riscos, eles têm que estar alinhados à gestão de crise e à continuidade do negócio. Assim, eu trabalhei uma época com
como consultor, até você deve conhecer o Emil de Carvalho, quando ele foi lá para a Salamanca Risk Manager, eu fazia algumas consultorias com ele, e nós notávamos, às vezes, quando ia acompanhar alguns exercícios, até depois que outros trabalhos que eu fiz, eu pedia assim, a matriz de risco. Aí o cara me apresentava a matriz de risco, eu ia olhar o exercício. E o risco que estava no exercício da gestão de crise não constava da matriz de risco da organização. Aí eu perguntava, cara, vamos lá, de onde que surgiu esse risco? Ah, não, esse risco foi levantado pela equipe de gestão de crise. Eu acho que alguma coisa se perdeu no meio do caminho, porque a gestão de crise, ela trabalha em cima dos riscos da organização. E os cenários da continuidade do negócio são também em cima da matriz de riscos da organização. Então, e quando eu falo, né, dessa integração, quando nós começamos a conversar lá no início, né, sobre uma gestão integrada das áreas, das disciplinas, é isso. Eu acho que quando nós temos esses gaps, eles são muito perigosos nas organizações. Eu queria que tu comentasse um pouco sobre isso, a sua percepção sobre isso. Primeiro que Emil Carvalho é um profissional fantástico. Conheci o Emil, trabalhei com ele, a gente trabalhou lá no edifício Barão de Mauá, no centro, na Vale, na época, né? Ele era, se eu não me engano, ele era o executivo responsável pela segurança internacional. A gente tinha diretoria. Isso. Se o Emil estiver assistindo a gente, um grande abraço aí para o Emil. Muito tempo que eu não falo com ele. O João, quando você faz o planejamento, né, e você estrutura a gestão de riscos, você não termina aí, né? Porque assim, quando você faz análise de riscos e você entende quais são os riscos para os quais o negócio os riscos aos quais o negócio está exposto, você define os controles preventivos e os controles mitigatórios, né? Então, assim, o otimista e realista. O otimista eu coloco aqui o preventivo porque eu acho que serei capaz de evitar. O realista pode ser que eu tenho perda de contenção dos controles, isso, né, ultrapasse minhas barreiras, eu preciso mitigar, eu preciso reduzir esse impacto a zero, se possível. Só que você tem que pensar que isso pode não ser o suficiente. E aí isso pode se transformar, né, o rompimento de um controle, né, pode materializar o risco, isso pode se tornar uma emergência. E aí, às vezes, é uma emergência, você coloca como um controle mitigatório também o plano de emergência, né? Muitas vezes você faz isso, integra com outras áreas, dependendo do que for o negócio. Só que você tem que pensar que o evento ele pode ser maior do que isso, ele pode acabar gerando impacto nos negócios da empresa. E aí, de novo, política, matriz de risco, porque lá você vai ver o que é crise. Dependendo do impacto, é tranquilo, é local, você resolve em 2 horas, em 4 horas, em 8 horas. Às vezes não. Às vezes paralisa o negócio. Você tem que ter um plano de gestão de crise pronto para que seja acionado. E isso tudo tem que ser integrado. E aí, né, você está em segurança corporativa estratégica 4.0. A gente está na era da tecnologia, gente, da inteligência artificial que nos ajuda pra caramba com isso tudo. Eu tenho que estar integrado. E o plano inteiro tem que estar, tem que ser conhecido, tem que estar sistematizado, com a integração necessária, tem que ser, como eu falei, conhecido por todos, mas eu vou além, tem que estar treinado, as pessoas têm que saber o que fazer, porque não adianta você só ter um plano de gestão de crise no papel, não serve, não resolve, não atende. Essa é aquela ideia que eu falei no início do atendimento legal. Ah, não, eu tenho, tá aqui. Não, peraí, você conhece e faz o quê? Né? E aqui no seu plano de gestão de crise tem a cadeia de acionamento. Ok, 2 questões que eu sempre que olho para a gestão de crises e que eu penso caramba, lembro de Brumadinho, o aspecto de comunicação, como ele é importante, e tempo de resposta. Esses 2 aspectos são capitais, tá? São capitais em qualquer emergência, em qualquer crise. Porque se você conseguir responder com velocidade, você reduz muito o impacto, né? E você consegue caminhar numa direção de resolver aquilo, ou trazer para a estabilidade mais rápido. Mas o plano de comunicação, ele é desafiador, porque a crise pega a gente de surpresa, né? Aliás, se não pegasse, muito provavelmente não seria uma crise, né? Via de regra, mas pega a gente de surpresa, então a gente precisa estar atento a essa questão. Então, o plano vai além, né? Então, gestão de riscos, eu tenho que ter um plano de emergência dentro da gestão de riscos, mas eu tenho que ter um gestão de crise e continuidade de negócios, porque eu tenho que saber, eu tenho que fazer, né, além do meu planejamento e dizer assim, ok, e
o que pode paralisar o meu negócio? Ah, isso. Ok. E se paralisar? Quanto tempo eu posso permanecer com o meu negócio parado? Ou em que percentual da minha operação? E isso tudo tem que constar. Eu preciso saber, porque eu preciso reagir, porque o objetivo da empresa é que ela continue operando. E aí? O plano está pronto? Todo mundo conhece? Está escrito e todos conhecem? Está treinado, né? Enfim, é um dos treinamentos até que o nosso mestre Geraldo Falcão faz, e que eu acho fantástico. Quando nós estudamos lá, falamos sobre a 22301, gestão de continuidade de negócio, ele trouxe esses aspectos. Eu falei, caramba, faltava isso, né? Que é uma coisa que eu só tinha uma noção geral e passou a integrar os planejamentos desde a origem lá na gestão de riscos. Lembrar que no final eu tenho que ter um plano de continuidade. Pode ser que a operação pare, eu preciso retomar as operações. Perfeito. Então, falando sobre esse assunto, diga lá, João, eu abaixei a cabeça, não vi aqui, desculpa. Não, pode falar, mestre. Pegando um gancho disso que você levantou, a gestão de continuidade ela tem 3 assuntos que são inéditos e poucas empresas têm condição de fazer de fato. Primeiro, as linhas mínimas aceitáveis, o tempo mínimo, o prazo máximo e o prazo de recuperação, que isso precisa estar pré-determinado. Aí o segundo, a data real de recuperação. Isso é quase que uma caixa preta, porque quando uma empresa entra numa crise, ela não tem, por política, o hábito de determinar o fim da crise. E isso reflete falta de gerenciamento, ou no mínimo, análise situacional, que é para definir esse prazo. E o terceiro, que é um grande tabu, são as simulações e testes, que tem muitas empresas que não fazem por vários argumentos, né? Então, a gestão de resiliência e continuidade, ela traz assuntos inéditos para o assunto crise. Para outros assuntos também tem outras coisas inéditas. No seu olhar, quanto representa cada ponto desse para que a empresa possa dizer, sou resiliente perante uma crise? Quanto isso representa? Caramba. É difícil, hein? É uma pergunta difícil. Deixa eu só, antes de responder, deixa eu trazer um aspecto aqui importante. Sempre que a gente faz uma análise para riscos, para crise, para continuidade de negócio, a gente sempre faz a opção, quando você não tem uma base de dados robusta para fazer análise, você faz análise qualitativa. Né? É para todo mundo que está assistindo, que sabe, mas assim, você faz análise com base no que você acredita que faz mais sentido, na experiência de todo mundo. Quando você tem uma base de dados robusta, você faz uma análise quantitativa. Primeiro que eu acho que aqui mora o problema de gestão de risco, continuidade de crise e continuidade de negócio. A gente tem que encontrar os dados. Se a empresa não tem, eu tenho que buscar no par, na empresa do mesmo negócio, do mesmo mercado. Se eu não encontro, eu tenho que avançar até que eu encontre uma base de dados que me sirva de base de análise, quer seja financeira, quer seja operacional. Tá? Em relação à questão de continuidade, o que eu acredito? Eu acho que a primeira e a segunda parte, as empresas fazem, acabam fazendo, né? Chama o Geraldo, ele vai lá, dá o treinamento, ensina como é, explica como é, ajuda a construir. Só que, de novo, né? Não adianta estar no papel. No Exército, a gente tem uma frase que a gente usa, vou dizer aqui, né? Eu acho que não vai ficar incomodado, o suor poupa sangue. Você treina 10 dias para fazer uma ação de 1h30, às vezes mais. Então, assim, na hora de treinar, para garantir que o resultado, para garantir que a ação vai obter o êxito que o documento previu, ou que o planejamento previu, as empresas não fazem. Ah, Ciro, você está dizendo que é todo mundo mal, é mal intencionado? De maneira alguma. Você tem algumas questões que impactam nisso. Para treinar, né, para fazer as simulações, você precisa parar as equipes, isso é custo. Você precisa investir na infraestrutura que você vai usar para fazer aquele treinamento. Você precisa trazer fornecedores para fazer o treinamento com você. Você vai precisar que o fornecedor participe ali com você. Você tem que dispor de equipe de gestão em quantidade e em capacidade de conhecimento suficientes para fazer aquele treinamento.
Então, impacta o negócio da empresa. Você tem um X% de perda, é inevitável. O ponto é que é como um seguro. Você tem um pequeno gasto para evitar que você tenha uma grande perda. Só que isso ainda não está tão claro. Então, para mim, o último dos três é o que leva ao fracasso. Então, assim, você cumpre a primeira etapa, cumpre a segunda etapa, mas na hora do simulado a gente não faz, ou faz pouco, ou faz uma vez por ano, às vezes, e não tem domínio daquilo. Então, não adianta estar no papel. Perfeito. Eu até gostaria de trazer um exemplo que eu vivi que reflete muito isso. Em 2010, eu estava lá no terremoto no Haiti. Nós não tivemos treinamento para terremoto, nós não tínhamos nem ideia de como atuar no terremoto. Porém, nós treinávamos para situações de crise. Nós tínhamos um treinamento constante. Então, a adaptação foi muito rápida. Quando uma organização ela tem essa cultura de treinamento e aparece, porque a gente sabe que a crise ela pode aparecer de um risco que não estava mapeado. Isso. E quando isso acontece, a organização que tem uma estrutura de treinamento, que tem pessoas capacitadas, ela consegue enxergar o cenário e ela consegue se adaptar muito mais rápido. Isso é o que eu falo, se hoje nesse mundo que a gente vive, com mudanças rápidas, a equipe que se adapta rápido, ela tem a oportunidade, muitas vezes, de navegar no Mar Azul, no Oceano Azul, né? Porque as demais organizações vão estar apagando o incêndio. Ela já se adaptou, já inovou e já conquistou uma nova oportunidade. Então, a cultura de resiliência, a cultura de gestão de crise e continuidade de negócio, hoje em dia, ela é fundamental para as organizações. E quem não enxerga isso vai ter grandes problemas futuros. Muito bacana a sua posição, Ciro. Assim, a gente vê que você tem muita experiência realmente, né? Pelo que você passou e trazendo. E aqui tem pessoas, né? Que entraram aqui, o Orlando Sá, ele pede aqui para você falar, né? Sobre a sua visão pessoal, sobre o perfil de profissional, skills desejados para atuar e compor uma equipe de gestão de crise. Excelente ponto, hein? O Orlando Sá, nós trabalhamos juntos na Vale Fertilizantes em 2011, 2012. Na verdade, o Sá era o executivo responsável por toda a gerência geral, era um dos gerentes da área do Sá. Grande amigo querido de muitos anos, profissional fantástico. Eu recomendo, o Sá é excelente, muitas experiências para compartilhar aqui com a gente, aqui no Segurança Corporativa, viu? Já está anotado, já. Já manda uma mensagem para o Sá, então, perfil profissional, esse é um aspecto fundamental. Não vou cair na armadilha técnica. Porque que é o que eu costumo dizer? Tecnicamente, a gente pode trazer quem a gente quiser para fazer o treinamento, ele vai estudar, ele vai aprender, ele vai entender, ele vai estudar governança, vai lá ver os 8 P's, propósito, princípio, pessoas, vai lembrar de tudo, como é que faz uma análise, vai conhecer a estrutura da empresa, vai ler as ISO, vai ver que no anexo SL tem uma padronização que facilita a integração de outras normas, ótimo. Mas não é só isso. Tem uma questão muito importante dos profissionais de gestão de crise. Você tem que trazer pessoas com... Antigamente a gente chamava de controle emocional, né? Isso mudou, esses termos vão mudando um pouco, né? Então você tem que encontrar pessoas maduras, com condições de lidar com situações muito críticas, com cenários inconstantes, a resiliência que o nosso mestre Geraldo Falcão traz sempre, então, com capacidade de lidar com o que não conhece, de lidar com a incerteza, com a surpresa. Né? E aí tem uma questão que sempre pesa para mim, né, que se diz aí nos RHs, por exemplo, não contrate a pessoa pelo conhecimento técnico, contrate caráter. E essa é uma questão central para mim. Porque quando você lida com todos esses aspectos, e aí, se vocês me permitirem, vou dar um mergulho, vou voltar rapidamente. Esses aspectos de segurança do trabalho, gestão de crise, continuidade de negócio, você sempre está lidando com alguma coisa relacionada à vida das pessoas. Na essência, tudo isso que a gente está falando aqui é para a gente conseguir garantir aquilo que é fundamental, que está lá nos direitos humanos, na Declaração Universal dos Direitos Humanos, para garantir à pessoa o direito à vida. Porque você expõe essa pessoa a riscos.
os cenários de crise, quando a gente fala, exceto aquelas questões de crises financeiras que impactam indiretamente, né? Mas, assim, então você precisa de pessoas de caráter, como é que eu não vou encontrar um termo aqui, mas pessoas de caráter, sabe? Pessoas que íntegras, então a integridade é fundamental, pessoas éticas, isso é fundamental, porque você sabe que, independente de você estar presente, acompanhando ou não, cada um vai conduzir o seu trabalho dentro da sua responsabilidade e vai além. E vai além. E dependendo do profissional, em vez de usar a nossa ética é assim, eu só vou até onde afeta o João. Né? Alguns profissionais que eu conheço, o Orlando Sá é um desses, que trabalha mais na ética do japonês. O japonês não é vou até onde te incomoda, não. Eu vou até onde eu puder para não só não te incomodar, mas para te ajudar de alguma maneira, para tornar a sua jornada melhor. Então, assim, não é só a integração de pessoas. E não é só, eu cuido de você, você cuida de mim, o tradicional da segurança. Não, não. Eu vou cuidar de mim, eu vou me desenvolver, eu vou me tornar cada vez melhor para que na nossa relação eu possa te ajudar cada vez mais. Eu também estarei olhando por você. Então, esse profissional íntegro, ético, com moral e que busca o conhecimento e desenvolvimento, é isso que a gente procura. Porque conhecimento técnico tem um monte de gente que tem. Adorei isso aí que você falou. Adorei isso aí que você falou. Hoje eu terminei um curso de gerenciamento de crises, coincidentemente. E no assunto liderança, a gente estava falando dessa dificuldade de preparar líderes para a situação de crise. A gente entra em todos os erros, né? Cognitivos, erros de auto-julgamento, enfim, que a pessoa pode cometer na hora de tomar decisão. Mas tem uma delas, aí eu trouxe a norma 37.001, anti-suborno e corrupção, e coloquei isso em debate. E perguntei para eles assim, por que o líder ele tem que falar a verdade numa situação de crise? Aí o pessoal silenciou, disse assim, porque nós estamos em crise. Eu falei, não, eu vou te dar um argumento moral e um lógico. Moral é porque ele tem que decidir se ele vai proteger a reputação dele e dos pares, ou da empresa e do coletivo. Essa é a primeira coisa. E a lógica é porque ele só tem uma chance. Se ele enganar, tá todo mundo morto muitas vezes, dependendo da situação de crise. Então, você tem que tomar uma decisão, né? A parte técnica, eu adorei você ter falado que não vai entrar no assunto técnico, porque é moral e lógico, né? É isso aí. É moral e lógico. Excelente. E você acha que tem treinamentos para preparar líderes a contento, Ciro? Caramba. Pode pular? É porque às vezes tem cartas e pular e tudo mais, eu não estou brincando, Geraldo. Pois é. É difícil de responder, tá, Geraldo? Assim, eu acredito, verdadeiramente eu acredito que não, mas não é uma convicção, tá? Eu acho que há casos em que é possível você preparar a pessoa e dar a ela conhecimento necessário e suficiente para que ela consiga desempenhar um bom papel, tá? Trabalhar bem. E aí, pensando nisso daí, eu lembro de uma história, né? Um mestre vinha caminhando e viu o aprendiz com uma xícara cheia de café, né? Aí esbarrou no aprendiz de propósito, né? Aí entornou o aprendiz, olhou, mas mestre? Aí o mestre perguntou, o que aconteceu? Ele derramou o café. Ele, por que derramou o café? Aí o aprendiz falou, porque você esbarrou em mim. Ele, negativo. Derramou o café porque tinha café. Se tivesse chá, derramaria chá. Assim, caramba, então o que você leva com você? E aí esse líder que o Orlando Sá pergunta é esse, que ele vai levar a bordoada, mas, né, o que sai dele? E na posição que ele está, no tamanho da responsabilidade que muitas vezes ele tem de tomar decisão que impacta a vida das pessoas, como é que ele reage àquilo? Então, essa é uma característica, para mim, fundamental desses cenários de crise, críticos. Eu me lembro em Brumadinho, várias situações, eu não posso contar, mas
teve situações de muito estresse, pessoa com pessoa. E aí, uma das coisas muito importantes você precisa se colocar de verdade no lugar dos outros que estavam ali. Então, assim, ok, está me ofendendo, ok, está falando mal de mim, mas caramba, olha o que essa pessoa está vivendo. Olha, me desculpe, posso te ajudar? Então, você ouviu um palavrão e pergunta, posso te ajudar? Me perdoe, posso te ajudar? Estou aqui para tentar ajudar. Então, é esse o perfil do profissional. Porque é difícil, né? Trabalhar com gestão de risco, continuidade de negócio, crise, é um assunto tão denso e tão delicado ao mesmo tempo, né? Exatamente. E assim, aí a própria experiência ela mostra, né, que a crise ela vai moldar, né, o tomador de decisão, vai moldar o líder. Nós sabemos hoje que a gente trabalha, né, com equipes multidisciplinares e outras coisas mais, mas a tomada de decisão ela sempre vai cair numa pessoa só. Isso aí, no final de tudo, vai ter alguém que vai fazer esse processo. E hoje, esse processo de tomar decisão, ele leva, a gente sabe, né, que se estudar, tomar decisão, vários assuntos, viés cognitivos e outras coisas mais. Assim, eu, como João, eu levo 3 pontos, né? A racionalidade, a minha experiência, né, e o lado humano. Eu acho que quando você consegue equilibrar racionalidade com dados, com informações precisas, quando você coloca a sua experiência em cima desses dados, e quando você, no final da sua tomada de decisão, você leva em conta o aspecto das pessoas, do social, outras coisas mais, você consegue tomar uma decisão mais centrada, principalmente na tomada de gestão de crise, sob pressão e outras coisas mais, que realmente é um cenário bem complicado. E aí o Orlando, novamente, aqui, ele traz a pauta aqui, você falar, né, sobre situações de erro e fracasso e quais as lições foram aprendidas. Ele falou aqui que é bom ouvir o racional, né, que você tem sobre esses aprendizados no mundo corporativo atual. E aí entra um negócio muito importante, eu sempre falo, inclusive para a minha equipe, que ele tocou aqui, o nosso baixo limite de erro. Na segurança corporativa, segurança do trabalho, o nosso margem de erro, nossa margem de erro ela é muito pequena. Ela é muito pequena. E eu até uso um exemplo do sniper, principalmente, né, para os dias atuais. Quando eu dava o meu primeiro tiro e eu errava, o segundo tiro era questão de segundos para eu disparar, para acertar. Eu contava para isso, né, com o apoio do meu observador, que dentro de um contexto de uma equipe multidisciplinar, era ele que fazia essa correção para que eu realizasse, né, o meu segundo tiro. E eu vejo que hoje, no mundo atual, isso está desta maneira. Você vai errar, porque são muitas coisas, muitos cenários, muita consequência, impacto, reflexo da tomada de decisão. Então, você tem que tomar a decisão, continuar monitorando, e o seu próximo tiro, ele tem que vir em cima dessas informações para você acertar. Como que você vê isso, né? Essa margem pequena de erro, cara? É cultural. Sá, João, assim, isso é cultural. Na verdade, assim, tem uma questão que é inevitável, né? Que é que algumas decisões serão positivas e você vai acertar em um nível excelente. Algumas decisões e resultados serão negativos em determinado nível. Às vezes é catastrófico. Você toma uma decisão, às vezes, de desligar alguém e depois você, por uma série de aspectos, chega à conclusão de que aquela não era a melhor decisão. Só um exemplo. Às vezes você toma a decisão operacional de fazer uma movimentação, realizar um determinado tipo de ação e descobre que aquilo não era a melhor decisão a ser tomada. O que a minha experiência me mostra é que todas as vezes em que eu parei, coloquei no papel, fiz um planejamento, né? Usei todas as ferramentas que eu podia para fazer aquele planejamento e tomei a decisão, a minha margem de erro ela era muito menor, todas as vezes, em toda a minha trajetória. Porque tem alguns casos que, enfim, às vezes a gente tem que tomar uma decisão e não adianta, não tem muito para onde correr, né? Eu falei mais no início, às vezes você não tem base de dados, às vezes você não tem base de conhecimento, mas você precisa tomar uma decisão, né? Mas eu acredito nisso, assim, você precisa fazer planejamento, você precisa planejar bem antes de tomar a decisão, mas
A verdade é que o mundo corporativo não te dá muita margem, com raras exceções, e elas existem, não te dá muita margem para erro. Só que eu acredito que a experiência que eu construí até hoje e a minha margem de acerto muito maior do que a margem de erro, ela vem dos meus erros. Então, eu me construí e eu aprendi com os meus erros. Acerto não ensina ninguém, João, Geraldo, Sara e audiência. Os acertos não nos ensinam. Às vezes, eles confirmam que alguma coisa que a gente fez era aquilo mesmo. Mas vou falar que, na maioria das vezes, a gente nem percebe por que a gente acertou. Porque acertou, tá legal, todo mundo comemora. Né? É aquela máxima, contei uma história agora há pouco, mas sempre tem essas historinhas que eu gosto muito para dar exemplo, assim, o aprendiz virou e falou, mestre, como é que eu faço para acertar muito? Ele falou, para me tornar um grande profissional, super reconhecido, você tem que acertar muito. Ele, como é que eu faço para acertar muito? Eu falei, você tem que errar muito. Então, assim, vai e planeje, pense, use ferramentas, faça o melhor que você puder e só depois tome uma decisão. Você já reduz bastante a margem. Mas não dá para aprender como aprender sem errar, né? Essa margem de erro baixinha, ela só vem com experiência. Perfeito. Tem como, não tem para onde correr. Perfeito. Eu queria trazer um ponto aqui, eu queria até que o mestre geral também desse a opinião dele. Nós vemos hoje, né, assim, já há algum tempo, e eu sou um dos adeptos, né, das metodologias ágeis, mas quando eu estou nos grupos, converso com as pessoas, também aplico, às vezes eu vejo que tem um entendimento de que a metodologia ágil ela não necessita de planejamento. E aí eu sempre rebato, eu falo, cara, o planejamento ele é a base de tudo. Mesmo que você vá trabalhar com agilidade, você tem que saber para onde vai. E quando você coloca em execução, nós sabemos que nós vamos ter, né, as nossas variáveis, nós sabemos que nós vamos ter as nossas contingências. Se você trabalha de forma ágil, sem ter planejamento, vai ter uma chance de você ser surpreendido. Quando você tem um planejamento, pelo menos você já vislumbrou variáveis, você já vislumbrou plano de contingência e você tem realmente agilidade para fazer o processo andar. Então, eu não descarto jamais o planejamento, até por ser militar, eu tenho essa mania de sempre parar e estruturar no planejamento, mas depois, quando eu começo a andar, aí sim, aí faz, erra, corrige, faz, erra, corrige, faz, erra, corrige, rapidamente. E é isso que eu vejo, né, como agilidade. Eu concordo, João. Eu acho assim. Primeiro, assim, para decidir que vai usar a metodologia ágil, você precisa ter um porquê. Por que eu vou usar? Isso já é planejamento. Eu acho que é essa agilidade que você falou. Então, assim, é um planejamento curto, rápido, mais objetivo e mão na massa. E aí, só lembrar que na metodologia ágil também tem essa questão do erro. Então, assim, vamos fazer logo, porque a gente vai errando, acertando, errando, acertando, errando, acertando. Então, assim, isso faz parte de uma cultura em que você pode planejar menos porque você tem mais permissão para errar, porque está dentro do processo, né? Isso é importante. Bom exemplo disso é a Toyota, né? Que quando começou com o Lean, ficou anos e anos e a curva não mexia quase nada. Eles foram aprendendo, errando, até que chegou um ponto que os erros foram sendo eliminados e aí eles não tinham mais erros. Aí a curva começou a ficar ascendente, né? Depois de muitos anos, depois do pós-guerra. Eu acho que é isso, é agilidade mesmo. Agora, sem planejamento, jamais. Exatamente. Mestre, o que o senhor acha desse ponto de vista aí? Eu tenho algumas ressalvas, né? Sabia, vamos lá. Isso é bom. Porque eu já dei consultoria para grandes empresas que usavam o método ágil e foi uma bagunça total. Porque é difícil você tombar o organograma dentro da empresa e fazer o de trás te empurrar um diretor. Eu tenho algumas ressalvas em relação a isso. Não sei se as empresas estão preparadas e as poucas que tentaram voltaram atrás. E aí usaram o método PMBOK completo. Né? Muito bem. Agora, com essa coisa de acertar e errar, eu acho que para desenvolvimento humano, eu acho espetacular e é esse o único caminho que a gente tem mesmo. Agora, a gente vê uma Toyota, por exemplo, hoje em dia, sofrendo interrupção de negócio, Toyota e Honda, por fraude em testes de segurança do veículo. 30 anos. Eu nem sei dimensionar quantos carros significa isso.
e nem o custo dessa reparação, né? E nem o tempo. A questão aí é a seguinte, o erro e o apetite do risco, eles andam muito juntos, né? Eles andam muito juntos. Você ser conivente com um erro e você ganhar com esse erro, etc. Onde eu quero chegar é o seguinte, a segunda linha de defesa falha, que é a gestão de riscos, que é as áreas de controle. Áreas técnicas, né? As áreas técnicas, né? Então, a gestão de continuidade, ela tem que ficar de fora, independente, testando o tempo inteiro o pessoal de gestão de riscos. O que eu vejo muito acontecer é o contrário, o pessoal de gestão de riscos quer pegar a gestão de continuidade, o que é um conflito de interesse violento. Sem dúvida, sem dúvida. Fala um pouquinho disso. Caramba, sem dúvida. Bom, primeiro essa questão da fraude, né? Se a gente fala de erro, mas a gente fala dos não intencionais, né? O João está comigo. Os não intencionais. Quando é o erro intencional, aí tem outras classificações para isso. Exato. Essa questão que você falou do conflito de interesses, isso é tão complicado, sabe? Porque isso nos remete não vou entrar nessa celeuma, mas nos remete à psicologia, à psicanálise, né? Enfim, as vaidades do ser humano, mas essa questão de estruturação, e aí entra a governança, é importante ter muito bem definidos papéis e responsabilidades, né? Eu, há um tempo atrás, eu falava com o Geraldo, olha, a primeira linha de defesa tá lá, tá aprendendo, tá cada vez melhor na nossa gestão de riscos na época, lá na Vale. A segunda linha de defesa é a área técnica, tá muito bem estruturada, tá? E a terceira linha está fazendo um trabalho dela, auditoria, né? De fiscalizar mais dentro daquela limitação natural de estrutura, né? O Geraldo falava até da quarta linha, né? E eu falo, caramba, quarta linha de defesa. Depois eu vou pedir para você comentar isso aqui, porque é importante a gente repetir essa questão. Mas, assim, definir papéis e responsabilidades é metade do caminho para resolver essa questão que você trouxe aí de conflitos de interesse, que tem em todos os níveis da organização, né? Inevitável, sobretudo dentro da cultura brasileira. A gente tem essa cultura de, eu estou fazendo aqui, não, mas eu vou te ajudar lá, deixa eu entrar naquele assunto, não, eu preciso, se eu souber onde começa a minha responsabilidade, onde termina, eu vou até aqui. Eu posso até fazer um trabalho integrado com você, mas não vou entrar na sua alçada. E a gente não tem essa cultura. Ou a gente nem vai, ou a gente se mete. As duas coisas são ruins, né? Então, assim, respeitar esse limite e trabalhar, aí é a integração que o João Ricardo fala lá no começo. Trabalhar integrado. Trabalhar integrado não é se misturar e entrar um na responsabilidade do outro. É trabalhar de maneira simétrica, assim, vamos trabalhar equilibrado, olhando para o mesmo objetivo, caminhando lado a lado, entendendo de que maneira o meu trabalho pode ajudar o seu pode ajudar o meu, para a gente poder avançar e ganhar sinergia, porque você integrou e não ganha sinergia, esquece, você não está integrado, não está fazendo sentido. Mas eu vejo essa questão de conflito de interesse muito relacionada a papéis e responsabilidades definidos, que eu acho que é uma fragilidade em todos os processos das empresas, viu, Geraldo? Não só quando você fala de crise e continuidade de negócios. Mas, só para fechar, continuidade de negócios, apesar de não ser, eu acho que ainda está novo. Então, talvez seja um pouco disso, né? A gente precisa de um pouco mais de rodagem para entender essa questão. Sobre a norma anti-suborno, a 37.001, que a gente também dá consultoria e treinamento, a gente diz que conflito de interesse é quando você substitui uma atividade fim sua por interesses pessoais, mesmo os não pecuniários, não remunerados e tal, né? Uhum. E a gente agora vai montar um comitê para traduzir a norma de conflito de interesses que já saiu na ISO. Isso aí é um grande tabu, né? Porque a origem do risco, a fonte original, de onde começou a se originar, até relembrando a teoria do queijo suíço, né? Da convergência dos buraquinhos ali, brincando assim, né? Que isso surgiu lá na explosão de Chernobyl, lá atrás. Por isso que eu falei da 22301 lá atrás. Esse é o grande problema. A origem do risco ninguém descobre porque eles escondem, né? Eles não mostram, né?
É isso. Eu fiz, durante muito tempo, muitos trabalhos de apuração de fraudes, né, em várias empresas, né? Atuei com algumas parcerias, né, alguns trabalhos de consultoria mais voltados para apuração mesmo. E é uma questão, muitas vezes, polêmica, porque você tem dificuldade em conseguir obter as informações. Às vezes é uma questão tecnológica e de gestão, né? Às vezes governança, mas de gestão, porque você não tem software suficiente para registrar as informações, né? Vários acidentes acontecem e você vai investigar o acidente, você não descobre o que aconteceu, porque não tem registro em lugar nenhum. Pessoas falavam, mas não registravam. Então, você não tinha protocolo de inspeção, de controle, de gestão. E aí, para fraude, isso é um prato cheio, né? Porque, só lembrar, a gente tem, trazendo a referência do ACFE, né, da Association Certified Fraud Examiner dos Estados Unidos, sim, você tem o Pentágono da fraude. E aí você precisa ter oportunidade, então dá para fazer, você precisa ter conhecimento para isso, ou seja, capacidade para isso. E aí depois você só precisa acreditar que aquilo que você está fazendo, são os 3 aspectos que eu considero até mais relevantes, que aquilo que você está fazendo está ok. Então, assim, não, ok, eu acho que é justo, estou fazendo isso daqui, mas não estou fazendo nada demais. A maioria dos casos é assim, não, mas eu fiz isso porque eu estou numa situação injusta, eu fiz isso porque fulano está numa condição tal e eu acho que isso não vai fazer falta para a empresa. Então, racionalizando, né? Que é a tal da racionalização, que é um dos pilares da apuração de fraude. Mas, assim, é um aspecto bem difícil, viu, Geraldo? Porque não é... Aí eu vou recorrer a Lúcia Helena Falcão, né? A pensadora, que ela disse: somos todos iguais. Ciro, somos todos iguais. Alguns... né, com uma ênfase mais para o lado do bem, outros com uma ênfase mais para o lado do mal, mas todo mundo tem isso. Então, em algum momento, dependendo das circunstâncias, você pode estar inclinado a. Né? E é por isso que você precisa fazer sempre essa questão. Por isso eu falo sempre da questão ética, moral, de caráter, fundamental para qualquer coisa. É difícil. Esse é um tema muito polêmico, viu? Eu tenho muitas histórias para falar, mas eu acho que a gente vai precisar de mais tempo no outro dia. Muito bacana, Ciro. Eu falo sempre também quando o pessoal conversa comigo sobre a referência que eu tenho, né, de fraude, e foi na Vale. Então, lá a segurança corporativa, você sabe muito bem, a gente fazia muita investigação de fraude. Eu achava assim, a estrutura muito bacana, né, porque tinha lá a parte da auditoria interna, do compliance, que fazia aquelas investigações mais a nível estratégico e tal, mas a segurança corporativa, ela combatia a fraude no dia a dia, puxando o rabinho do rato. E a gente conseguia, né, um resultado fenomenal, cara. Assim, um resultado muito grande. E você sabe que nós tínhamos umas metas bem ousadas. Bastante. Eu lembro lá que o Moraes, você deve conhecer o Moraes, né, e o Anderson, que eram os meus gerentes lá, a gente tinha umas metas bem ousadas. E, cara, a gente saía em campo e a gente trazia muita coisa. Eu até falo, eu não conheci nenhuma outra organização que tivesse uma estrutura dessa, não sei como está hoje, né? Mas naquela época e depois pelas outras que eu passei, eu nunca vi uma organização ter um sistema desse, onde a segurança corporativa faz esse tipo de trabalho que era feito lá na Vale. A estrutura dos mosaicos também é algo que eu utilizo até hoje, para estruturar as minhas investigações. Então, assim, foi um aprendizado muito grande, e a Vale, ela tem, né, essa cultura muito bem arraigada dentro, né, dos processos dela, cara. Se poder falar um pouquinho dessa tua experiência aí, eu acho que é importante para o pessoal entender, né, como que funciona esse modelo, cara. É uma grande escola, né, signatária do Pacto Global Anticorrupção, né, e por isso assumir a responsabilidade de combater a corrupção em todos os seus modos, em todas as suas formas, e isso é uma questão muito importante, porque causa dano para a empresa, causa dano para as pessoas. Só lembrar que assim, uma empresa ela tem uma função social, então qualquer dano que você causa a uma empresa, você afeta todos os stakeholders, né? E eu lembro, a semana passada, minha filha, 10 anos, perguntando: papai, o que é stake? Ela está estudando inglês, o que é stakeholder? Eu falei: filha, é todo mundo, todos os interessados, alguém que tem qualquer tipo de relação. Então, assim, quando você impõe uma perda para uma empresa, seja ela qual for, você impõe uma perda para a sociedade, né? E é um desvio que precisa ser combatido.
E sim, uma estrutura realmente maravilhosa, de muitos anos de construção, né, um modelo de apuração bastante humano, inclusive, do ponto de vista da abordagem às pessoas, de uma maneira muito respeitosa, sendo sempre impessoal, mas assim, impessoal não é o fulano, é a pessoa que cometeu um erro, e aí tudo muito bem estruturado, papéis e responsabilidades, né? A gente recebia os pedidos, as ordens, vocês precisam fazer essa análise, a gente fazia as análises, trazia os resultados, usava uma referência muito importante da lei brasileira, que é na dúvida pro réu. Então, assim, você tem alguma dúvida razoável de que aquilo não é aquilo? Olha, tenho. Você tem certeza? Não. Então, não temos certeza. Olha, não, porque não temos certeza. E essa é uma questão de direito humano muito importante, né? Se você não conseguiu chegar a uma conclusão inequívoca, não, porque você precisa respeitar as pessoas. Né? Eu lembro nisso e em outras coisas, o Sá deve estar acompanhando a gente, eu lembro de uma frase do Sá numa situação específica, eu falei, Sá, e aí? Nesse momento, o que você acha? Qual o caminho que a gente deve seguir? E aí eu lembro que o Sá falou assim, Ciro, sempre pessoas. Então, tudo que a gente for fazer, a gente tem que estar sempre preocupado com pessoas, a gente não pode impactar negativamente pessoas. Claro, cada um tem a sua responsabilidade, cada um precisa assumir a responsabilidade por aquilo que faz, e às vezes esse é o nosso papel, né? Mas com respeito, porque tudo pode ser dito se você usar a forma adequada, né? Então, assim, forma e conteúdo. Posso dizer qualquer coisa da forma correta, com respeito. E por isso esse perfil, não só para a gestão de crise, continuidade de negócio, para a segurança empresarial, para a prevenção de perdas, eu acho que para qualquer profissional, mas para essas áreas, sobretudo, porque lidam com questões muito críticas, e às vezes de pessoas, né, que acabam racionalizando uma coisa, e aí em função de necessidade, oportunidade, capacidade, acabam errando, né? Enfim, cometendo um deslize, eu prefiro acreditar assim, muitas vezes a pessoa comete deslize, se arrepende e segue a vida. Assim, também é um aprendizado, às vezes a pessoa aprende da pior maneira. Mas uma estrutura muito bem elaborada, viu, João? Num processo de gestão do conhecimento em que a gente retroalimentava o processo. Eu me lembro que talvez eu erre aqui, em 2016, a gente trouxe um sistema para fazer gestão disso. Eu tive o privilégio de ficar comigo para a implantação desse sistema. Era um SharePoint, em que a gente fazia as entradas, fazia as integrações, interações, fazia análise e cruzamento de dados para entender como é que as coisas estavam sendo encaminhadas. Mas sempre, esse é um aspecto muito importante que eu preciso deixar aqui quando a gente fala dessa questão de apuração de fraude mesmo, né? Ou de outras coisas, de assédio, sempre respeitando as pessoas, né? É como você vai dizer, porque a verdade precisa vir à tona, você precisa dizer, não tem para onde correr. Exato. E assim, quando você fala, você vai vindo as coisas na cabeça, né? Dos exemplos da Vale. E lá eu tive a oportunidade de trabalhar em 2012 e 2013, né? Em 2012, a gente já fazia plano de gestão de crise, nós já montávamos planos de gestão de continuidade. Eu estava mexendo no meu HD esse dia, eu achei lá os planos de gestão de crise, os planos de gestão de continuidade que eram feitos em 2012. A maioria das organizações nem pensavam nisso aqui no Brasil. E um outro ponto que você trouxe também muito importante, naquela época não tinha os relatórios de sustentabilidade, relatórios do GRI e tal, e nós já fazíamos, né, o treinamento de direitos humanos. Já era uma meta nossa, fazer o treinamento de direitos humanos para todos os colaboradores. Então, assim, cara, é um orgulho muito grande realmente ter passado e aprendido tudo isso aí com profissionais que eu encontrei lá na época e que até hoje são referências para mim. Então, cara, muito bacana ouvir você falando isso aí, cara. Que bom, fico feliz. Realmente é um privilégio passar por ali, conhecer aquelas pessoas todas, né? Minha jornada de 16 anos, eu concluí em 2013, em dezembro, e muitos amigos que a gente faz, né? Profissionais incríveis. É realmente um privilégio, né? Durante essa jornada, a gente encontrar essas pessoas, né? Todas essas pessoas. O Geraldo eu conheci quando estava por lá, um amigo querido, admiro demais, respeito demais, é minha referência para um caminhão de assuntos diferentes. Quando eu tenho dúvida, Geraldo, me ajuda aqui. E aí ele traz luz a algumas questões que sozinho eu realmente provavelmente não ia conseguir responder. É muito bom. Esse princípio que você levantou aí, Ciro,
é usado também em auditoria. Quando eu estou formando auditores líderes, né, até de organismo de certificação que vai auditar e tal, né, a gente sempre coloca na dúvida pro réu, porque a qualidade das perguntas é tua. Você tem que respeitar o entrevistado e você que tem que fazer uma trilha bem feita, de maneira respeitosa, e a verdade e os fatos sempre aparecem, né? E esse é o mesmo princípio. Você não precisa desrespeitar as pessoas para fazer auditoria ou nenhum tipo de investigação. O engraçado é que o assunto direitos humanos é mal interpretado, né? Eu não sei se é mal interpretado, as pessoas não sabem aplicar, né, Ciro? Eu acho que é a questão da interpretação mesmo, viu, Geraldo? Assim, direitos humanos é um assunto complexo. Você já tem, por exemplo, você tem lá nas grandes empresas, né, nas multinacionais, condições mínimas, requisitos mínimos de condições de trabalho, que são diversos itens para refeitórios, transporte, para alojamento, para tudo, né? Só que isso gasta energia, e aí, às vezes lidam com direitos humanos só com o texto que vem lá da Declaração Universal de Direitos Humanos, as garantias fundamentais. E não é só isso. Vai além, vai em combater trabalhos análogos ao escravo, vai em combater o trabalho infantil, né? Enfim, tem uma série de outras questões que, se você não tiver bem estruturado, você trata o assunto como um assunto qualquer, que não é. Exatamente. Nas épocas de auditoria de responsabilidade social corporativa, o pico de certificações alcançou 300 empresas, eu passei por 210. Tinha empresa que trocava de certificador e falava, você está aí também? Você está em todas, né? Porque eu troquei de algumas certificadoras, inclusive, né? Uma experiência interessante aí. Mas era auditado justamente isso, todas as convenções da OIT lá atrás, e era novo para todo mundo, né? O pessoal nem conhecia a Organização Internacional do Trabalho, que loucura, né? Os primeiros lugares sempre enfrentam a resistência do ar, né? Normal. É normal. O Ciro a minha admiração pelo Ciro, viu, João, é que ele é uma pessoa que coloca o coração na frente e não se deixa contaminar, porque ele conta cada burdoada que ele já levou e ele continua navegando por cima, né, Ciro? É isso, a gente é responsável pela resposta que a gente dá e pelo que a gente faz, não pelo que os outros fazem, né? Ok, depois a gente segue cada um no seu caminho e tudo bem, a gente dói, tá? Dói mesmo, mas eu acho que é isso, sabe? Essa jornada é importante, tem propósito, e não ia fazer sentido parar para... Vou usar uma expressão pesada aqui, enquanto os cães ladram, a caravana passa. Eu estou na caravana, seguindo o meu propósito. Ô, Ciro, deixa teu contato ou Instagram, alguma coisa. O que você anda fazendo hoje aí, consultoria? Ah, sim. Puxa vida. Eu tô com a minha filha aqui em casa e ela tá batendo na porta. Eu vou precisar de um minutinho. Peraí, gente. Eu sei que é inédito, peraí. Só um segundo. Prioridade número 1, a filha, a esposa, né, João? Imagina. Pô, é isso, a família. Muito bacana essa conversa aqui com o Ciro, cara. Muitos ensinamentos, muita experiência. Realmente é um especialista naquilo que ele está fazendo, que ele se propõe, né, dentro do propósito dele. Muito legal, cara. Desculpa, gente. Desculpa. Essas coisas acontecem. Resiliência, por favor. Quem faz ao vivo. Quem faz ao vivo. Ai, que bacana. Gente, vamos lá. Quem quiser fazer contato... Está fazendo consultoria, exatamente. Isso. Lembrei. Obrigado, Geraldo. Me ajudou aqui. Eu estou fazendo algumas consultorias e mentorias, né? Consultorias voltadas para a prevenção de perdas, são 4 pilares que eu considero os mais relevantes, que é a segurança empresarial, saúde e segurança do trabalho, apuração de fraudes e gestão de riscos, gestão integrada. E aí, ou individualmente, ou todos eles juntos, né? E mentoria mais voltada para a carreira, né? Sobretudo para jovens líderes, né? As pessoas, ou quem está querendo se tornar um líder, que é uma questão bastante importante, que às vezes falta um pouco de orientação, de direção. Ajuda bastante, né? Eu costumo dizer que todo mundo precisa de algum mentor, de algum tipo de apoio, de algum tipo de ajuda. Para falar comigo, no meu LinkedIn mesmo, é Ciro Braga,
né? Vocês me encontram lá, podem mandar mensagem, inbox, eu vou responder a todos, sem dúvida, tá? Com o maior prazer. A gente pode fazer contato, quem quiser pode me adicionar, a gente aproveita para bater papo, expandir a rede, né? Esticar mais esses contatos, porque no final das contas isso também está dentro desse propósito, né? Alcançar o máximo de pessoas possível e ajudar a construir uma segurança corporativa estratégica, né, João e Geraldo, cada vez mais forte, porque estratégicos nós já somos, esse assunto já é estratégico, já está diretamente, a gente falou no começo, conectado na governança. Então, assim, não dá mais para dizer que uma empresa é resiliente sem que esses pilares fundamentais estejam integrados às áreas de negócio. Não tem para onde correr. Enfim, esse é o nosso trabalho, esse é o nosso propósito, porque eu acredito de verdade, de coração, que a gente está alcançando as pessoas, porque toda empresa tem, além dos seus empregados, um aspecto social que vai muito além disso, né? Alcança as comunidades do entorno e a sociedade como um todo. É por isso que a gente está aqui, por isso que eu faço o que eu gosto, e muito, o Geraldo me conhece, João agora com um pouco de contato, né? E aproveitar para agradecer o convite de vocês. Realmente um prazer, um privilégio estar aqui nesse horário. Agradecer a audiência, agradecer o Rolando Sá, que mandou aí as perguntas, tá, gente? Estou à disposição de vocês. Sempre que vocês precisarem, me procurem, que a gente vai sentar para conversar e tomar um café, no mínimo. Muito legal. Pega esse link e compartilha aí para os teus contatos, porque Com certeza. Foi muito rica, né, João? Excelente, com certeza. Antes de finalizarmos aqui, eu vou a nossa audiência, né? Tivemos aqui a presença do Coronel Costa Lima, José Renato Preto sempre participando, tivemos a presença de Ângela Maurício, Orlando Sá, Paula Silva, Manuel Ricardo da Silva Santos, sempre está conosco também, e Daniel Herrera. O Daniel Herrera, ele te conhece de algum local, ele mandou aqui, Grande Ciro Braga, abraços. Nordeste. Então, agradeço muito. Costa Lima foi meu comandante, se não me engano, do CPOR, eu acho que era ele, o Coronel Costa Lima. Nossa, que beleza. Acho que era ele. Olha aí. Então, muito obrigado, Ciro, pela sua presença. Cara, uma história belíssima. A gente vê aí, né, a sua humildade, empatia, a sua capacidade técnica, né, realmente caracterizando bem o nosso público aqui, que são realmente especialistas, né, que realizaram uma trajetória fazendo acontecer e se especializando. Hoje o mundo ele busca isso, né? Eu até estava comentando com os camaradas, hoje o gestor de segurança, quanto ele precisa, né, ter de conhecimento. Antigamente o cara era mais centrado ali na segurança patrimonial, hoje isso é uma das ferramentas que a gente usa, né? Segurança corporativa, verdade. Você tem que saber cybersecurity, segurança do trabalho, você tem que ter um monte de coisa. E você tocou também num assunto muito bacana, que eu vi que você tem um foco, né, que é pessoas. No final de tudo, sempre vai ser pessoas, por mais que nós tenhamos tecnologia, a inteligência artificial está chegando, no final de tudo, serão pessoas tomando decisões, serão pessoas fazendo acontecer. Então, não tem para onde fugir, né, disso. O que nós temos que fazer hoje, né, é a capacitação. Isso aí vai exigir cada vez mais do ser humano, essa capacidade de adaptação, de conseguir concatenar conhecimentos. Isso hoje é uma tarefa, né, que exige bastante da gente, essa capacidade de ter vários conhecimentos e juntar todos eles para um objetivo final. Você mostrou muito bem essa sua capacidade hoje aqui para nós. Então, cara, foi uma honra, um prazer estar com você aqui. Me coloco sempre à disposição para nós estarmos trocando ideias, retornar aqui no canal também com outros assuntos. Eu já vi que o Marlon também deve aparecer. Acho que a gente fazer uma live com você e o Marlon seria um negócio espetacular, cara. E eu deixo aí as palavras finais para o nosso mestre Geraldo Falcão. Ciro, você sabe que eu te admiro, você é um cara que é expansivista, gosta de pessoas, tudo que é útil você abraça mesmo e põe para fazer, líder nesse aspecto, além dessa base toda na caserna, que é falar a verdade, porque você é o maior beneficiado disso o tempo inteiro, né? Um pai exemplar aí, eu acompanho tuas fotos aí também.
Eu sou um felizardo de ter tua amizade, eu agradeço bastante. E eu queria muito que você liderasse isso aí, viu? A segurança do trabalho, essa visão integrada nos assuntos de ESG. Siga nesse caminho, porque você vai longe, viu, cara? Você tem liderança. Vamos juntos, João, Geraldo, vamos juntos, tá? É um prazer, que estou à disposição de vocês, sempre que vocês tiverem espaço, precisarem aqui da minha palavra, de um pouquinho do conhecimento que eu trago nessa minha jornada. Repito, só aprendi, estou aprendendo, busco aprender cada vez mais, porque é bom, porque é importante, porque ajuda as pessoas, né? Mas estou aqui à disposição de vocês novamente. Muito obrigado, fico honrado em poder estar dividindo esse tempo aqui com vocês e com a audiência de vocês. Um grande abraço, a honra é nossa, Ciro. Vamos nos falando sempre. Um abraço, fiquem com Deus. Um abraço, fica com Deus.